último vídeo, a gente tratou do tema desempenho escolar. A gente vai continuar, Uhum. né, abordando esse tema. E na vez anterior, no vídeo anterior, a gente tratou do tema dificuldades ou problemas e um desalinhamento das expectativas entre estudantes, filhos, e pais causam, né, no desempenho escolar. Dessa Sim. vez, talvez a gente divida em 2 vídeos. Dessa vez a gente vai tratar, do mesmo tema ainda, desempenho escolar, mas agora, enfocando, em como melhorar esse desempenho escolar, né. Aqui é uma mensagem muito mais focada para o estudante, né, para o aluno, e, a gente tem uma você tem anos de experiência como professor, né, Nelson? Eu também tenho alguns anos de experiência dando aulas de reforço, então talvez e somos também pais, né, de jovens adultos, né, de Uhum. 23, 25 anos. Sim. Então acho que a gente, tem condições aí, eu acho, de compartilhar algumas práticas legais, algumas até mesmo técnicas, né, que têm dado resultado não só junto aos nossos filhos, mas também junto aos demais alunos. Acho que esse tema da motivação sempre é um desafio, não só para os jovens, talvez para os jovens, como estão iniciando a vida adulta, eh, seja um pouquinho difuso, mas para toda as pessoas, inclusive para a gente, né? Sim, Como ter a motivação e como a gente modular essa motivação de forma efetiva, tá? E como exato. direcionar as energias para que essa motivação ela floresça dentro da gente, o que não é tão fácil porque a gente tem altos e baixos, tem eh, momentos de otimismo, de pessimismo, e isso daí Sim, vai fazendo com que a gente, às vezes, não tenha uma linha clara, né, de como a gente vai tocar a nossa vida, principalmente academicamente falando. exatamente, Nelson. E aí, quando a gente fala em desempenho, como melhorar o desempenho escolar, não tem como não passar por uma dedicação aos estudos, né? É, tem Dedicação que à estudar, né? leitura, exercício, tem que estudar, né? É verdade, não tem muita Ah, alternativa. não tem muita, por A gente busca até enquanto, alguns atalhos, mas nem isso, sempre eles são positivos ou ajudam no aprendizado efetivo. exatamente. E, e eu acho que também a gente, nesses anos todos, a gente vendo outros estudantes, a gente entende, e nós mesmos entendemos, né, Nelson, que estudar por estudar, ele em si não é uma motivação suficiente para você Não, continuar estudando e aprendendo. Estudar por estudar é realmente chato. Eh, então, assim, é fundamental nesse processo de aprendizado, aprendizagem, buscarmos uma motivação para o estudo, né? Uma vez que você esteja motivado a estudar, e a gente vai tratar um pouco desse assunto daqui para frente, daqui a pouco, uma uhum, vez que você tenha claro quais são as suas motivações, as motivações que levam você a estudar, a ter uma disciplina, estudar, ainda que seja pouco, todos os dias, para que você possa não só ter um desempenho melhor na escola, mas futuros ganhos, aí sim, você está assim, praticamente com metade do caminho andado, né? A partir daí, sim, uma vez que você tenha a motivação bem claro, fica muito mais fácil você identificar e pesquisar de que forma, então, eu vou estudar. De que forma, então, eu vou, eu vou organizar os meus estudos. Aí seriam os meios. Os meios seriam as formas, né, de como você estudar, de como você desempenhar melhor academicamente. Mas, de novo, né, antes você tem a motivação clara. Sem ter essa questão da motivação bem clara, não adianta falar em meios, né? é, Então, a motivação vem primeiro, tem que deixar bem claro quais são é a as base. suas motivações, Uhum. que é a base. A partir daí, você fica muito mais fácil identificar quais são os meios,
quais são as técnicas para que eu possa estudar melhor e ter um desempenho melhor. E sempre é importante a gente traz aqui um pouquinho o conceito de o poder do hábito, em que para a gente criar qualquer tipo de hábito, a gente precisa ter algum tipo de recompensa no final. Depois que a gente Uhum. executa uma tarefa, que a gente gostaria que se tornasse um hábito, no final é importante que tenha algum tipo de recompensa. Seja, por exemplo, meia hora nas redes sociais, é um tipo de recompensa. Você estudou por 45 minutos, né? Aí, sem parar, focado, disciplinado, tá bom. Uhum. Depois de 45 minutos, você tem lá 10 minutos, né, para você navegar nas redes sociais, né? Ou 10 minutos para você jogar uma bola, enfim, algum tipo de recompensa que te dê algum tipo de prazer. Então, tendo motivação, meios e recompensas, fica muito mais fácil, né? Uhum. E muito mais viável, o estudante ter um bom desempenho. Às vezes a motivação também está retroalimentado com as recompensas. A motivação por si só ela já tem uma dinâmica, mas também está conectado com as recompensas. E se você tem meios efetivos para conseguir ter performance, por exemplo, nos estudos ou qualquer atividade, isso também retroalimenta, porque você sente que a sua motivação pode aumentar porque as coisas estão funcionando, talvez, né? Eu acho que isso também são formas de feedback, tanto dos meios quanto das recompensas para a motivação. Mas a motivação aí É, vem da pessoa, de como ela visualiza a vida dela, né? Num aspecto ou no outro, quer seja educacional, profissional, e que como isso daí vai se dá dentro da própria pessoa para que ela consiga manter aquele nível de motivação, né? Nelson, você tocou num ponto bastante interessante. Talvez eu comente aqui agora, antes que eu esqueça. Quando a gente for abordar o tema motivação, a gente vai exemplificar com algumas motivações possíveis. Inicialmente você pode ter algum tipo de motivação a curto, curtíssimo prazo, mas quando eu estava estudando, me preparando para o vestibular, uma das motivações era eu ter uma perspectiva de vida melhor, né, e Entendi. proporcionar uma vida melhor para os meus pais. Uhum, Esse era dois dos grandes motivadores. E entendi. aí sim, eu comecei a estudar, me organizar, me disciplinar, estudar todos os dias. Mas um negócio interessante, Nelson, e mais ou menos depois de alguns meses aí estudando, eu comecei, como consequência dos estudos, eu comecei a entender um pouco melhor as matérias, Hum, né? E ao começar a entender melhor as matérias, eu comecei a ter um desempenho melhor naturalmente, né? E ao ter um desempenho melhor naturalmente, eu comecei a me tornar ainda mais motivado a estudar. Então você vê que, e esse não era o objetivo inicial, né, de nossa, aprender para ter um desempenho, né, me motivar estudando, quer dizer, o estudo virar uma motivação, né? E no uhum, princípio não, minha motivação era futuro melhor. Mas à medida que eu comecei a estudar, eu comecei a ter um desempenho melhor e isso me deu motivação maior para continuar estudando. Então, o estudo virou mais uma motivação. Então, uhum. isso provavelmente pode acontecer para aqueles que se disciplinam, que têm um foco nos estudos, e o estudo vira um negócio divertido, Nelson. Cara, é um negócio meio bizarro, sabe? Né? É uma É, vira, mágica, né? vira assim, uma coisa que eu nem imaginava, né? Mas o estudo passou a ser divertido, porque Interessante. você começa a se desafiar, né? Falar, eu consigo fazer essa questão, fiz aquilo É, também, fiz esse esse, também, e aí você busca questões mais difíceis para ver onde é que está o seu limite, entendeu? tá, entendi. Então, isso pode acontecer,
E ao chegar aí, sim, eu acho que você está com uma motivação que a gente chama de motivação interna ou intrínseca, né? Uhum, Que, assim, talvez seja uma das motivações mais fortes. E é o que a gente vai abordar um pouco aqui, né, Nelson? com Tem certeza. 2 tipos de motivação, né, Nelson? Sim, as Internos e motivações externos. internas e externas, exatamente, exatamente. Eu acho que tem coisas que são da gente, por exemplo, você voltando lá, volta só um slide, Suzuki. Nesse caso aqui, né, como é que funcionou a dinâmica para você? Você tinha a motivação para mudar a sua vida, a vida da sua família. E aí você teve um insight, tipo, vou estudar de uma forma diferente. Aí é um ponto, né, que eu queria tocar contigo, Uhum, que às vezes, é um divisor de águas para o aluno. Ele fala assim, ó, olha, eu simplesmente vou estudar ou eu vou estudar e compreender e buscar me interessar. Aí, no seu caso, a partir do momento que você teve uma postura diferente com relação à matéria, ao seu desafio de estudar, de quero efetivamente entender aquilo lá. Porque existe uma coisa entre entender, absorver, estudar e simplesmente estar na escola e esperar que as coisas entrem por naturalmente na sua cabeça, tá? É, o desafio do entender e não simplesmente escutar é uma diferença muito grande, tá? Dá mais sim, trabalho, perfeito. mas a partir do momento que você entende ou busca entender e entende como aquela matéria pode transformar as coisas e entender aquilo lá como um desafio interessante para você, aquilo lá, quando você consegue resolver, aí você tem a sua recompensa, que é tipo, nossa, agora tudo faz sentido, tá? Aí Isso, vem é com aquele verdade. propósito, assim, ó, isso daqui faz sentido para mim. Ou seja, de uma motivação de mudar, você foi caminhando e fala assim, eu não quero só estudar, eu quero entender efetivamente. E a partir daí, quando você conseguiu entender, aí você teve a recompensa de ter a, a plenitude do aprendizado completo, além daquilo que você lê ou você escuta ou o professor tenta transmitir. Você está entrando lá dentro dos meandros lá do conhecimento. Tá? Talvez seja algo aparentemente simples, mas muda toda a dinâmica do estudo, né? O interesse pela matéria, tá? Acho que um dos É, desafios dos alunos é conseguir despertar e explicar para si mesmo por que aquilo é importante. Criar uma lógica que faça sentido na sua cabeça, fala, ó, é importante estudar matemática. Por quê? Aquilo lá vai me ajudar a fazer isso, isso, aquilo. Ó, física, vou entender como funciona a dinâmica dos movimentos ou coisa do gênero. uhum, Português, como eu vou melhorar a minha comunicação, como vou interpretar as coisas, como vou redigir texto de uma maneira mais proficiente. Acho que são esses cliques, né, que começam a fazer sentido na cabeça que muda e faz com que o fardo eventualmente seja menos pesado ou não exista fardo, exista exato. é, uma maioria de alegria e prazer por você conseguir ir passando dos seus desafios, né? É, Nelson, o fato de, assim, você passar a ter uma compreensão de que, ao entender, você está tocando talvez, numa das motivações internas mais centrais, né? É como se você estivesse, entendendo, deixando claro aquilo que realmente, mais te motiva internamente, né? Que dá sentido, que dá total sentido ao tempo que você está gastando estudando, né? Quando você chega nesse ponto, você não sente o tempo passar, entendeu?
Você não sente, é como se você estivesse, sei lá, imagina que você adora jogar videogame. É como se você estivesse jogando videogame, né, mas é outro tipo de Num videogame. formato diferente. É, Sim. é um tipo de é um formato diferente e é interessante porque, para você chegar nesse ponto, Nelson, pelo menos para mim, foi necessário eu ter um mínimo de disciplina, né. Eu estudava Começava a estudar às 8 horas e almoçar, dava uma interrompida para o almoço, depois continuava até às 5 da tarde, isso todos os dias, de segunda a sexta, descansava de sábado e domingo, mas, e também uma organização, né, as matérias mais difíceis, mais fáceis, mais prazerosas, menos prazerosas inicialmente. Então, e você também passa a mensurar o resultado. Como é que estou me desempenhando? Como é que eu vou medir os meus resultados? Como é que eu sei que eu estou Uhum, evoluindo, né? uhum, E tudo isso que eu falei, Nelson, disciplina, foco, organização, mensuração, né? Como que você vai medir? Vamos dizer, habilidades, entre aspas, habilidades, entre aspas, que não é importante apenas enquanto estudante. Na vida adulta, nas empresas, né, a gente vive diariamente com isso. Problemas. Nas empresas, quando você, o estudante, você se tornar ou seja, um empreendedor ou empregado, é, todos os dias vai ter vários problemas para serem resolvidos, uhum. né? É Então, se verdade. você tem já previamente desenvolvido disciplina, foco, capacidade de resolver, como medir ou a evolução, né, da resolução do problema, eu acho que Uhum. você vai estar, sim, a vários passos à frente de vários outros colegas. Da E média, né, não geral. Uhum. porque são habilidades que a gente não adquire de uma hora para outra, a gente desenvolve. E aí leva para a vida, né? E aí leva para a vida, Nelson. Uhum, Exatamente. Aquele é um certo tipo de investimento que você faz em você agora, né. uhum. É um investimento que vai ficar contigo, ninguém vai roubar isso de você, ninguém vai conseguir roubar isso, né, e que vai ter um valor enorme lá na frente. E não só isso, quer dizer, ele vai te ajudar a resolver o problema de hoje e vai te gerar um valor grande lá na frente, né. Uhum. Então, eu acho que é um tipo de investimento que vale a pena, não é, Nelson? Não, com certeza. Por isso que as faculdades mais exigentes, os cursos mais exigentes, ele molda, deixa o aluno, a aluna mais, diria, cascuda Sim, para resolver problemas dentro das empresas. Ele está resolvendo problemas dentro da universidade como se fosse uma preparação, como se fosse exatamente o que ela é, que é uma escola. E aí, daí para frente, ele, assim, os problemas mais difíceis de resolver ele também consegue tocar melhor do que outros que tiveram uma vida mais fácil. Ou seja, com a certeza. vida vai cobrar lá na frente de todo mundo. Tem uns que Sim, já estão preparados, outros não estão preparados. Mas legal, só exatamente. voltei só para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa dinâmica. Eu achei bem interessante a forma com que você lidou com isso, né? Ah, legal. A gente está aqui para a gente compartilhar, né, Nelson? A gente não Não, é está aqui para legal inventar isso. nada, Eu acho não é que para criar nada. os desafios que a gente teve ao longo da nossa vida acadêmica e profissional talvez ajude as pessoas também a encontrar seus próprios caminhos, tá? Com certeza, É, Nelson. foi sacrificante para cada um, né? Passar por essas fases de estudo, né? Na vida, no começo da vida adulta, depois profissional, mas nada é em vão com relação ao estudo e aprendizado. Eu acho que isso é Nada. fato. Muito pelo contrário, Tudo né, nos Nelson? ensina. Muito pelo contrário. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, conquistei ao longo dos anos, foi, foram graças aos estudos, aprendizado, É, formação.
o aprendizado ele não termina depois que você sai da faculdade, ele Não, continua para a vida toda, né? A gente continua até hoje aprendendo, né? Tem coisas é, novas aparecendo todos os dias, então a gente precisa estar exatamente. antenado. Então, é isso, a gente adquirir a capacidade de continuar aprendendo é uma questão de sobrevivência, Nelson. É verdade. O pessoal tem até um termo para isso em inglês, que o pessoal fala de long life learning, ou seja, Isso. aprendizado perpétuo. É, a gente sempre vai É, estar aprendendo, quer seja tecnicamente, quer seja socialmente, quer seja economicamente, e queira ou não, essa é uma realidade. A gente precisa continuar aprendendo, encontrando os caminhos para fazer isso, né? E aí, é, como a gente está comentando, tem fatores internos. Algumas coisas, por exemplo, quando você começou a ter esse despertar, foram alguns fatores internos, mas que também teve motivações externas, né? Para sim, sim, você ver as possibilidades e encontrar o que é melhor para você. Então, faz parte também de um autoconhecimento que a gente vai adquirindo e a sua realidade é diferente da realidade de outros. O que te motiva não necessariamente motiva outras pessoas. claro, Ou seja, é algo personalizado para cada um de nós. sim, Cada um tem exato. situações que só ela mesma consegue entender o que vai ser relevante ou não para essa pessoa. Ou seja, faz parte de você entender e fazer uma reflexão, ó, isso daqui é importante ou não para mim, isso aqui, mas indiferente de cada um deles, estudar para todo mundo, eu não tenho dúvida que é importante, já que é, tanto eu quanto você, né, a gente não teve herança, né, a gente Uhum, não ganhou na loteria sim, e também não deu o golpe do baú, né? Então, é, a alternativa para prosperar de uma forma honesta é estudando e trabalhando. com certeza, Nelson. É um caminho que, de novo, é um tipo de investimento que talvez seja um dos melhores investimentos que você faz na sua vida, Com né? certeza. Ele vai gerar rendimentos para todo sempre, Sim, né? não tenho dúvida disso. E ao você dominar essa técnica de aprendizagem, aprendizados, é, fica muito mais prazeroso você aprender coisas novas também. Fica muito mais fácil você continuar aprendendo coisas novas. E é o que vai te manter vivo e valorizado aí no mercado, né? E Sim, sim, sendo, e claro. sendo, quem sabe, disputado pelo mercado, porque você tem Uhum. valor, você é um cara diferenciado, né? Exatamente. Mas É, aí, não, faz todo sentido. Eu acho que as empresas elas estão procurando esses profissionais. Eu percebo isso tanto na universidade quanto na própria empresa. Às vezes falta aquele profissional ou aluno que consegue se motivar e, além de se motivar, consegue resolver problemas complexos. Acho que esse é um ponto comum que eu ouço reclamação nas empresas e percebo esse desafio dentro das universidades também. eu também vejo assim bastante, né? A gente ouve muito, ou vê essa questão da automotivação, né? Seja no Uhum. emprego, seja nos estudos. Antigamente, as empresas davam talvez um suporte melhor, É. personalizado para cada pessoa, ajudava a construir carreira. Enfim, as empresas antigamente talvez atuassem mais como um pai, uma mãe, mas Exatamente. hoje as empresas praticamente falam assim, cara, a carreira é sua, você que se vire, Não existe plano né? de carreira. Plano de Não carreira, existe. quem vai construir a sua é você mesmo. Acabou. Exatamente. Então, se você não souber como se automotivar, mas antes disso, você precisa, aquilo que você mencionou antes, né? Você fazer uma autoavaliação e conhecer aquilo que realmente é mais importante, mais relevante, aquilo, o seu sonho, os seus desejos, né?
à medida que você conhece tudo isso, fica muito mais fácil você definir onde você quer chegar, como você quer chegar, né? Uhum, E que seriam basicamente a sua motivação, né? uhum, A partir daí fica muito mais fácil. Quando você tem claro isso, onde você quer chegar e qual que é a sua motivação, tem muito mais chance de você chegar, se não lá, muito próximo daquele seu objetivo, né? sim, com certeza. E a felicidade anda muito junto com isso, né, Nelson? É, exatamente. A Qual é sensação que você é, está evoluindo, se aprimorando, desenvolvendo novas ferramentas, adquirindo novos conhecimentos. Isso daí é motivador. sim, E acho que às vezes vem de fatores internos, outros externos, né? Por isso que é importante você também selecionar os ambientes, né? Acho que sim. seria. Vamos evoluir Vamos, para o ó, próximo slide. Acho que aí a gente aqui consegue. é, eu vou listar aqui todos Tá para a bom? gente. Eu acho que todos estão aqui representados, né? Sim, Né? Então aqui tem a motivação basicamente tem dois tipos, né, Nelson? sim. Intrínsecos ou internos e externos ou extrínsecos, né, Nelson? Uhum. Você quer comentar um pouco sobre isso? Acho que dentro dessa visão, né, a gente tem como ponto central o aluno, a aluna, que está buscando motivação para os estudos, tá? E aí, acho que começa com ela, com esse personagem central, né, que tem naturalmente algumas características. Por exemplo, tem pessoas que são mais curiosas, né? Tem vontade de aprender, o desejo de aprender, esses são os intrínsecos. Também são movidos pelo propósito, por exemplo, que vem de dentro. Olha, eu quero mudar o meu cenário acadêmico, profissional, econômico. Eu não quero depender das pessoas, por isso que eu estou motivado a fazer alguma coisa por conta própria. Então, esse daí é o círculo verde, tá? Uhum. Você Que é quer o mais interno, né? uma coisa que vem de você e que são coisas pessoais internas suas. Então, são intrínsecas a você, indiferente da. É claro que existe comunicação entre os elementos externos e internos, né? Os extrínsecos e intrínsecos, mas aquilo lá já está dentro de você, aquilo lá já foi absorvido e que faz parte da sua vontade, né? Da sua motivação. E aí, esse círculo verde, ele tem uma interface com o círculo vermelho, que é o exterior, que exerce uma motivação ou pressão para você e também aí depois ele fica internalizado. Por exemplo, reconhecimento social. O reconhecimento social, ele não nasce contigo, mas é algo que vai interagindo com o estudante. E aí, por exemplo, chega no final do ano ou no jantar em família, o pessoal pergunta para o aluno: e aí, como estão os estudos? Uhum. Aí você não sabe. Essa é um reconhecimento, uma expectativa familiar, é uma pressão também que pode te motivar ou te desmotivar. Aí depende de que forma o aluno ou o estudante vai internalizar isso daí, tá? Mas existe efetivamente fora de você essa essa relação sua com o estudo, né? Sempre perguntam, né? Às vezes, por saber o que perguntar, falar, e aí, qual matéria você mais gosta? Quando a criança, o jovem tá começando a estudar, sei lá, tá no Fundamental 1, você gosta mais de matemática, de ciência ou de português? Uhum. Não sei o que eu gosto. Eu gosto de jogar bola, tá? Uhum. Sim. Isso daí é uma pressão e isso daí indica quais são os valores e expectativas da família. Por exemplo, se os pais eles acompanham regularmente o que como está a performance,
ele já gera expectativa no estudante e Claro. ele vai se esforçar ou mais ou menos, ou ele vai atender as expectativas ou não, ou vai fazer algum tipo de jogo em torno daquilo. E aí, né, você está interagindo com relação às expectativas, mas também um dos propósitos de estudar é você ter uma visão de quais vão ser os próximos passos. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. E aí, obviamente, é uma perspectiva de recompensa material, profissional do futuro que está chegando para o estudante. E aí, ou É, seja, são fatores externos que influenciam nos internos. Os internos têm um ponto de partida, que são seus valores, seus desejos pessoais, que interagem com os fatores externos e que se retroalimentam, fazendo com que você tenha enraizado alguns elementos pessoais internos e aí depois, conforme vai tendo pressão ou interação com os meios externos, vão formando todo esse arcabouço de motivações do estudante perante a sua vida acadêmica, né? na sua opinião, Nelson, o que é mais importante, intrínseco ou extrínseco? Qual que afeta mais no desempenho, positivamente? Essa é uma pergunta difícil, né, Suzuki? Eu acho que é uma questão Não bastante estava combinado, pessoal de desculpa aí, cada Nelson. um, mas, assim, eu diria que depende muito dos valores da cultura de um determinado determinada sociedade. Se a gente fizer um paralelo, tá, com, por exemplo, a nossa realidade e a realidade da Coreia, né? Esse sempre é um paralelo que o pessoal faz. Fala assim, na década de 80, a Coreia era, apesar de ser, ela era, academicamente falando, inferior ao Brasil. Uhum. Hoje ela evoluiu e a gente viu que a prosperidade que aconteceu na Coreia foi muito superior ao Brasil, tá? Representatividade tecnológica, acadêmica, social, econômica, eles evoluíram bastante, proporcionalmente falando, tá? Uhum. E é um ambiente externo que moldou é, os estudantes internamente. Mas talvez eles tivessem internamente uma cultura já orientada para a educação que não teve vazão, tá? Uns valores que estão lá. Mas eu acredito bastante na transformação da sociedade através desses valores, tá bom? O que a sociedade hoje brasileira está valorizando através da mídia, através das redes sociais, através da exposição de figuras, né? Eles estão dando reconhecimento social para as pessoas que se dedicam à educação e à performance profissional ou não, entendeu? Entendi. Então, eu vejo que a motivação hoje para os estudos, talvez não ser no nível ideal ou muito abaixo do que a gente imagina, é porque falta valorização dos elementos externos para repercutir nos valores internos das pessoas, tá? Então, cada extrato da sociedade tem elementos diferentes, né? Por exemplo, é, fatores que aconteceram, por exemplo, lá no Nordeste, né? Um outro caso bem interessante, o pessoal falar lá do Ceará. Por que eles conseguiram evoluir em termos de políticas públicas para a educação, né? Sendo os que têm maior índice de aprovação lá no ITA, por exemplo. Alguma coisa externa, porque assim, o povo brasileiro é praticamente igual em São Paulo, no Ceará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá, né? Uhum. Foi um gatilho de valorização do estudo
que permitiu que acontecesse essa performance escolar, uma motivação diferenciada para os estudos, tá? Ou seja, na minha visão, existe um pouquinho do valor interno de cada pessoa dão para a educação, mas o gatilho maior às vezes, de alguma figura iluminada que consegue o reconhecimento social de toda essa possibilidade de Tá. valorização da educação, né? Será que a gente pode resumir da seguinte forma, então, Nelson, depois de tudo que você expôs, que, assim, para você ter um alto desempenho acadêmico na escola, o ideal é que você tivesse uma combinação boa dos elementos extrínsecos e dos elementos intrínsecos, né? Exato. Uhum, Mas, por exemplo, quando os elementos extrínsecos estão ausentes ou são pobres, é importante você ter os elementos intrínsecos talvez mais fortes para compensar essa deficiência da primeira, né? Então, dependendo da família, dependendo do estudante, dependendo do país, né? Às vezes você precisa ter elementos intrínsecos mais fortalecidos do que os extrínsecos, porque os extrínsecos estão ausentes. E às vezes, dependendo do país, por exemplo, no Japão, na Coreia, os extrínsecos são fortes, né? Que acabam uhum, puxando, talvez, um pouco os elementos intrínsecos, levando os intrínsecos de carona, né? uhum. De forma que, de novo, no final das contas, a gente tem um desempenho melhor, né? Por estudante. Então, os dois elementos eu acho que são importantes. E se os dois Sim, com elementos certeza. estão respondendo bem, né, estão bem equacionados, então, sim, eu acho que estaríamos falando de uma situação ótima, né? Com certeza. Não, você tem razão. Eu acredito que o intrínseco, ele é importante, ele pode levar as pessoas adiante, mas só que a força do intrínseco é aquele cara excepcional que vai com muita dificuldade. Se a gente tiver um intrínseco bom e o externo, extrínseco favorável, mais pessoas vão conseguir transpor os obstáculos, tá? Sim, Despertar isso daí, né, é o que tem controle, né? Acho que pensando no aluno em geral, o estudante em geral, ele não pode contar com o fator extrínseco, porque aquilo está fora do controle dele, tá? Se você fosse pensar assim, olha, eu só vou estudar se alguém reconhecer, se eu tiver infraestrutura, se os meus pais valorizarem isso, você tem onde você pode ir trabalhar contigo mesmo, né? As pessoas que eventualmente estão ouvindo, o que a gente pode trabalhar sem depender dos outros. Mesmo, obviamente, você vai procurar os caminhos para facilitar a sua vida, você ter uma bolsa de estudo em algum lugar, ou ter possibilidade de ter ajuda de escolas ou de pessoas que exatamente, podem Nelson. suportar, mas você conta só com você mesmo. Você pede Sim, ajuda, vê o que os elementos externos podem te ajudar, mas o que você pode contar é contigo mesmo. Então, o que está sim. ao seu alcance, né? Você trabalhar a curiosidade, a vontade de aprender, né? O seu propósito, o seu projeto de vida, de mudar de patamar ou ter coisas mais prósperas e também não depender dos outros. Então, você trabalha essas coisas intrínsecas e procura as coisas externas para facilitar, mas sob o ponto de vista estudante, acho que o gatilho dele é pensar no que ele tem domínio, que são as coisas dentro dele, né? Que foi o que você fez, né? Ou seja, se o estudante tiver os elementos intrínsecos bem definidos e claros, né? Uhum, Aquilo que internamente mais motiva ele a estudar é, é uma condição quase que necessária, suficiente para ele ter um bom desempenho, né? é, Apesar da presença ou não dos elementos extrínsecos.
exatamente, Os intrínsecos dependem só da pessoa. Os extrínsecos dependem dos outros. Então, pode ser que você exatamente. tenha ou não. Então, nessa dúvida, né, os extrínsecos, inclusive, eles podem ser desfavoráveis, Pode, com né? certeza. Normalmente Mas, são. é, então, apesar disso, se você tiver os intrínsecos bem fortalecidos, então Uhum. você está, assim, diria assim, com boa chance de você ter um bom desempenho, né? Exatamente, eu acho que você trabalhando bem os elementos internos dentro de você, muito provavelmente os caminhos vão se abrir de uma forma ou de outra. Você tem que ter uma ação Uhum, efetiva, né? Uma iniciativa para procurar fontes de suporte externos, mas tudo começa com você. Tudo começa verdade. dentro da nossa Sim. cabeça, dentro do nosso coração, de ter iniciativa. Fala assim, pô, mas deixa eu entender um pouquinho mais sobre aquela matéria. Ah, poxa, aquilo lá pode ser um desafio para mim. Eu vou criar uma dinâmica positiva em torno disso. Eu tenho capacidade, eu posso. Se os outros podem, eu também consigo. Vou criar minhas próprias estratégias, obviamente de uma forma inteligente, aprendendo com os outros, mas criando meu próprio propósito. Minha própria autonomia de estudar do meu jeito, que vai funcionando, e você vai tendo o feedback de você mesmo sobre como você está evoluindo, estou melhorando as notas, estou melhorando minha performance, eu posso alçar voos maiores. Então, você vai criando uma dinâmica favorável para você mesmo. Acho que é isso daí que é o círculo virtuoso do aprendizado, que não é tão fácil você entrar nessa dinâmica positiva, mas a partir do momento que você entra nisso daí, ele é como se fosse uma espécie de mágica, é um gatilho que abre várias portas para outros mundos. Por isso que a educação realmente é transformadora, né? O desejo de aprender, a curiosidade de entender as coisas, efetivamente compreender efetivamente, ele trabalha a sua cabeça de uma forma diferente. Por quê? Sim. Porque a, o aprendizado ele é altamente emocional, né? A gente fixa se você tiver tendo uma visão de propósito, de sentimento sobre aquilo lá. Se aquilo lá não tem um valor emocional positivo, você lembra, fixa, mas em algum momento você vai esquecer fácil, fácil. Mas se aquilo lá tem sentido dentro de você, você não vai esquecer nem daqui 5, porque o cérebro é seletivo com relação ao aprendizado, tá? Tem muitas coisas que eu aprendi, não lembro nada, mas tem outras que eu não sei da onde eu ouvi falar, mas eu lembro coisas de décadas atrás. Ou seja, Sim. isso, o aprendizado e o gosto pelo aprendizado, ele é altamente emocional. Altamente emocional e o aspecto emocional faz com que aquela informação ele fique preservado, né, por muitos e Exatamente. muitos anos, né? E por que Talvez a que isso é sinapse seja mais forte, né? muito mais forte? Exatamente. Eu acho que tem muito mais significado aquela informação. E quanto É, mais significado aquela informação tiver, eu acho que mais perene aquela informação, né, fica na nossa memória. E muitas vezes, cedo ou tarde, aquela informação vai ser útil, né? é, E você tendo essa informação, você sai em vantagem de novo, né, com relação aos outros colegas que não têm aquela informação ou que não exatamente, guardaram. aquela sacada de você visualizar de uma outra Exatamente. forma, você ter a chave para abrir a caixa de soluções, ou ter uma visão, uma perspectiva diferente, um insight diferente. Isso Exatamente. efetivamente acontece e faz o profissional, o estudante diferenciado. Isso é bem, bem bacana. Não é fácil Bacana, né? atingir isso daí, mas muitas pessoas conseguem e eu acho que todo mundo consegue, tá? Eu acho que é questão de se organizar, se conhecer e ter a visão de que você quer evoluir, né? E você tem todo mundo tem os elementos para conseguir, ao seu jeito, se aprimorar. Com certeza, Nelson. Tem muitos estudantes que praticamente não têm condições de estudar, mas apesar disso, né, apesar disso,
conseguem buscar aí uma superação, meios, né? Aquilo que a gente Uhum. colocou lá no comecinho do nosso vídeo, quando ele tem motivação, ele consegue encontrar meios para continuar Exatamente. estudando, continuar aprendendo, né? Internet hoje está assim disponível para quase todo mundo. Uhum. Então, o acesso ao conteúdo, praticamente quase todo mundo tem hoje em dia. Então, meios quase que hoje já não é um obstáculo. A questão realmente fundamental é a motivação que leva o estudante a se dedicar a esse processo de aprendizado contínuo, né, Nelson? Uhum. Esse aprendizado contínuo é uma dinâmica que vai se incorporando à pessoa. Então, ela vai criando essa sede pelo conhecimento. Às vezes, o despertar acontece em momentos diferentes da vida, tá? Mas os elementos necessários para você ter essa motivação, eles estão lá dentro, às vezes estão dormentes, Uhum. que talvez você tenha que fazer, dar uma chacoalhadinha lá e ver, ó, eu posso, assim, acho que o potencial toda a pessoa tem para fazer isso daí, né? Acho que é como ela se Sim, resolve internamente e qual as interações positivas ela consegue absorver e criar a sua própria personalidade. Por isso que, conscientemente, a gente tem que buscar coisas que agregam a gente buscar não estar em ambientes tóxicos que não sejam favoráveis. Então, a gente vai direcionando a nossa vida, o nosso aprendizado para coisas positivas. Todo mundo sabe o que é positivo ou negativo. Nem sempre a gente vai para esses lados que são os positivos, mas pouco a exato. pouco todo mundo tem condições de tomar as rédeas da vida e falar assim, eu vou por aqui, que é o lado legal. Beleza, Nelson. Nelson, eu acho que o tempo já quase, acho que Tá estourou. bom. Mas, né? A gente deixa para o próximo vídeo, então, Nelson, Exato. dicas de algumas técnicas, algumas práticas legais que a gente tem visto que funcionam e a gente vai compartilhar essas técnicas com vocês, né? Exatamente, coisas que vão ajudar a melhorar a performance, criar ambientes, técnicas para melhorar o aprendizado, acelerar a compreensão, ou minimamente ter facilitadores para fazer a vida do estudante profissional melhor. É isso aí, Nelson. Então, Ok? até o próximo vídeo, então, Nelson. Então, na próximo vídeo a gente detalha esses pontos aí. Beleza. Até mais, Nelson. Falou!